Vamos à palavra de Deus, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro. Capítulo 4, versículos 7 a 11. Nós estamos chegando, então, à última mensagem nesse texto. Deixe sua Bíblia aberta. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. E nós já faremos a leitura. Como você já foi informado, nosso tema teológico nessa manhã, Salvador suficiente. Cristo é um Salvador suficiente, não somente no sentido de que Ele é plenamente capaz de nos salvar, mas também de nos capacitar para realizar a obra, a missão que Ele tem nos dado. O tema antropológico, aquele tema que vai reger os nossos cultos de hoje e que se refere a nós, plenamente habilitados. O Senhor nos deu ferramentas, instrumentos e meios para que nós fôssemos capazes de pregar o Evangelho, de viver a vida da igreja, enfrentar todo e qualquer problema que nós tivermos na nossa jornada. Na primeira mensagem, nesse texto, em que olhamos principalmente para o versículo 7, o que tentamos passar foi que a vitória de Cristo na cruz e no túmulo vazio são o modelo e a própria força que opera na igreja. Através dessa vitória, a igreja consegue viver segundo a vontade de Deus, servindo uns aos outros, como um testemunho do Evangelho da Graça. Ou seja, a vida de Cristo se expressa neste mundo através da igreja, dentro da igreja, nas vidas de seus filhos, quando servem uns aos outros. Naquela ocasião, levantamos a questão de que Pedro desejava que seus leitores tivessem um estado mental alinhado com o Evangelho de Cristo, uma mente que tivesse domínio próprio e que estivesse lúcida, porque os crentes sabem que o fim de todas as coisas está próximo, nós já estamos naquele finalzinho de jogo. Por causa disso, ele queria que os crentes tivessem esse tipo de mentalidade para que eles principalmente iniciassem essa percepção orando. Ele diz para que vocês possam orar. Esse tipo de mentalidade alinhada com o Senhor, com o seu Evangelho e com o que Ele nos informa, nos prepara para a oração. Na segunda mensagem, nós vimos que o serviço que os crentes prestam uns aos outros representam o modo como Cristo continua servindo a sua noiva, a igreja. O entendimento que temos de nós mesmos precisa resultar de uma meditação, de um meditar, de um estudo, de um contínuo estudo profundo sobre o caráter do noivo celestial. Principalmente quando vemos se dando e servindo sua noiva, a igreja. E considerando principalmente a realidade da igreja local, que é onde tudo de fato acontece. Naquela ocasião levantamos duas perguntas. A primeira foi: sobre que base você se move na direção dos outros? A resposta da Bíblia foi: essa base tem que ser o amor persistente, o amor insistente, um amor que não desiste da tarefa difícil. A segunda pergunta foi: seus irmãos conhecem o endereço do seu coração? Eles têm o endereço do seu coração? É a doutrina bíblica da hospitalidade, que se reveste de concretude quando você abre as portas da sua casa, porém, isso não vai acontecer de fato se você não abrir primeiro as portas do seu coração para o seu irmão. E hoje o que nós queremos ver, e o principal aspecto que queremos destacar, olhando para os versículos finais desse texto, é que Cristo supriu sua igreja inteira e completamente com tudo que é necessário em qualquer época, lugar e situação para a plena execução da tarefa dada por Ele mesmo a seu povo. Não temos necessidade de nada fora daquilo que Cristo nos deu. É isso que queremos ver hoje. Eu peço então que você acompanhe a leitura deste parágrafo, do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Então, 1 de Pedro 4, de 7 a 11, a palavra de Deus diz assim:
O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Os cristãos são peregrinos e forasteiros, é assim que Pedro os trata durante toda a carta, desde o começo. Tudo que ele lhes diz, está olhando para eles, está no ambiente, na percepção de que nós somos peregrinos e forasteiros num mundo que nos é antagônico. Mas o Senhor Jesus não deixou seus discípulos sem recursos para enfrentar essa realidade. Nos versos que nos restam examinar agora, Pedro está preocupado em enfatizar a vida de serviço dos crentes, e é através das vidas dos crentes que Cristo serve a igreja, como nós já temos visto. Lembremos que Cristo é a pedra angular, nós somos as pedras vivas, derivando nosso saber e a nossa força do próprio Cristo. A Bíblia, aliás, irmãos, é rica em nos falar sobre essa dependência que temos de Cristo. Ele mesmo declarou isso em João 15:5, num verso bastante conhecido: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tenho certeza que a sua mente veio a versão antiga, não foi? Sem mim nada podeis fazer. No Antigo Testamento temos um registro importante da atitude do rei Josafá, rei de Judá. Ele tomou essa atitude quando veio contra ele, contra o seu povo, uma grande multidão. Essa narrativa está lá em 2 Crônicas 20. Ele se põe diante de todo o povo e ele ora. E é a oração do rei, daquele para quem todos olham. E no povo de Deus, no meio do povo de Deus, o rei simboliza a própria presença de Deus, ou um dos aspectos da presença de Deus no meio do seu povo. O rei representa a realeza, o domínio, o governo de Deus sobre o seu povo. Ele ora e ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No início da sua oração ele diz isso, mas mais adiante vem o que nos interessa agora. No verso 12 do capítulo 20 do 2º livro de Crônicas. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, os nossos inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O interesse de Pedro, em toda essa carta, e particularmente nesse parágrafo que temos examinado em 3 mensagens, é que o povo peregrino tenha a mesma atitude do final da oração de Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 2 observações nesse texto. A primeira, sirvam uns aos outros. Você viu? É serviço mútuo. Aqui nós temos a reciprocidade dos salvos. O conceito de serviço entre nós, povo de Deus, discípulos de Cristo, é rico, constante e intenso nas páginas de todo o Novo Testamento. O serviço toma diversas formas e implica em atos como acolher, edificar, admoestar, honrar, ajudar, exercer bondade, exercer compaixão, perdoar, instruir, aconselhar, consolar, confessar pecados, orar, amar. Textos bíblicos se multiplicam a respeito disso e foi tarefa dos irmãos
numa das últimas aulas de escola dominical, mas somente 2 ou 3 irmãos trouxeram os textos aqui. É bom você olhar para esses textos e executar aquela tarefa se você não fez. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Romanos 14:19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Romanos 15:7. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. No versículo 11 do mesmo capítulo, no versículo 14 do mesmo capítulo, e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Gálatas 5:15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Aí é aquela percepção da coisa funcionando ao contrário e servindo para destruir ao invés de edificar. Gálatas 6, verso 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Efésios 4, versículo 2, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. 1 Tessalonicenses 5:11, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E de novo no versículo 15, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Todos esses textos se referem à igreja local, não é o mundo, não é um todos, não é o outro lá fora, simplesmente vago, não. É dentro do contexto da igreja local. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu posso continuar boa parte da manhã ainda, com textos do Antigo Testamento também. E vários outros que, embora não usem a expressão uns aos outros, contém o mesmo conceito de serviço mútuo, da reciprocidade dos santos. Sirvam uns aos outros, é o que ele começa a dizer nesse verso. Segunda observação, conforme o dom que recebeu. Aqui queremos falar sobre a capacidade dos salvos. Pedro diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Faço as seguintes observações. Você é o dom, é a primeira observação. Nós temos feito esse estudo aqui às terças-feiras, às 19h30, estudando indutivamente o texto de Efésios, e chegamos ao capítulo 4, aonde Paulo deixa claro que você é o dom. O dom não é abstrato, o dom não é uma coisa sem concretude, ele toma forma concreta em você. Na capacidade que Deus dá a você para servir. Cristo conquistou você e fez de você um instrumento. Você é crente, você é regenerado, você é salvo, então você é o dom. Segunda observação, você tem capacitação do Espírito. Não é poder ou capacidade humanos, mas divinos. Você foi capacitado. Você é crente, você é regenerado, acho que eu vou ficar repetindo isso aqui, a cada observação. Então você foi capacitado pelo Espírito Santo. Não importa como você se vê. Aliás, não é importante o que você pensa de você. Não é importante o que o pastor pensa de você. Não significa que essas coisas não tenham alguma importância. Mais importante é o que Deus diz de você.
E a Escritura diz que se você foi salvo por Jesus Cristo, não importa o seu grau de cultura, não importa o seu grau de inteligência, não importa qualquer coisa, você foi capacitado pelo Espírito para servir ao Senhor no ambiente da igreja local e na jornada através deste mundo. Terceira observação, essas capacitações são múltiplas. Porque há múltiplas necessidades, múltiplos perigos, também múltiplas vitórias a serem alcançadas. As necessidades e os perigos na peregrinação, ao longo dessa jornada, são diversos e de natureza diversa. Deus capacitou, com a sua multiforme graça, os membros da igreja dele, para que eles, conforme o dom que receberam, sirvam uns aos outros. Essa é a preocupação do Espírito nesse texto. Que os que se vejam como prontos para servir de acordo... Isso é aquilo quando você não faz uma revisão bem feita no seu próprio texto. Que os crentes se vejam, faltou a palavra aqui, que os discípulos se vejam como prontos para servir de acordo com a capacitação totalmente suficiente do Espírito. É isso que ele quer nesse texto. Que eu e você nos vejamos assim. E nós paremos com aquele negócio de nos acharmos pequenos demais. É terrível que um evangelho falso ensine crentes confusos a dizer eu sou vencedor, eu sou rei, eu estou reinando com Cristo, em áreas que não tem nada a ver com o evangelho, como se dar bem na vida e não ter problemas. E não ensine essa atitude de eu sou capacitado pelo Espírito para servir aos meus irmãos. Não ensina esse falso evangelho, essa percepção, essa autopercepção de que eu recebi capacidade para ser servo e imitar Jesus, que deixou sua glória e veio servir a pecadores e particularmente a igreja dele. É triste também que a questão dos dons espirituais, que eu prefiro chamar de capacitações do Espírito, faça tanta gente perder tempo com discussões inúteis. Procure servir seus irmãos. Procure servir seus irmãos para que eles se pareçam com Cristo. Esse é o objetivo do serviço. Não perca tempo com questões que não edificam a igreja. Atente para o fato de que na igreja de Cristo, seus irmãos estão capacitados para servir você. Nós vamos voltar a esse ponto com um pouco mais de atenção a ele. E para que ninguém fique em dúvida sobre como esse sistema de reciprocidade, de serviço e de capacidade funciona, e para mostrar que ele é eficaz, Pedro continua no versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Permita-me deixar claro, irmãos, o ensino aqui, o mais claro que eu puder. Seus irmãos, na igreja local, são o plano de Deus em Cristo para equipar você para a sua peregrinação e para a execução da tarefa dada. Olha para o irmão que está do seu lado, e eu não estou brincando agora. Não estou. Olha para os irmãos do seu lado, olha para frente, olha para trás. Gira o seu pescoço, a menos que você esteja com alguma torcicolo. Dê uma olhada. Agora, presta atenção na frase que eu vou repetir. Seus irmãos na igreja local são o plano de Deus em Cristo para equipar você para a sua peregrinação e para a execução da tarefa dada. Funciona assim: falar e servir, as duas palavras, os dois verbos que aparecem, as duas palavras que aparecem no texto. O intérprete diz que representam a totalidade das atividades de uma pessoa, pelo menos de uma pessoa que pertence a Cristo. Falar e servir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. E aqui novamente Paulo está de pleno acordo com Pedro. Vejam o que ele escreveu em Colossenses 3,17. E tudo que fizerem, seja em palavra,
seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Deus em Cristo supre tanto a sabedoria quanto a força. Palavra e ação, sabedoria, força. Deus em Cristo supre tanto a sabedoria quanto a força que nós necessitamos. Vamos lembrar a oração de Josafá? Ele disse lá em 2 Crônicas, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. O que é que você faz quando você não tem força? O que é que você faz quando você não sabe o que fazer? Já se sentiu nessa situação? Josafá tinha um exército enorme vindo contra ele. E eu não sei qual foi o enfrentamento na sua vida, qual foi a decisão que você teve que tomar, ou a atitude errada que você preferiu tomar num dado momento. Mas certamente todos aqui já passaram, ou vão passar, os mais novos ainda, pela situação de não ter a força para enfrentar e não ter a sabedoria para fazê-lo. O que é que faz uma pessoa assim? Josafá deu a resposta na própria oração. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É isso. A força para servir, a sabedoria para falar, vem do próprio Deus. Você tem cantado isso aqui nesse mesmo lugar muitas vezes. Nós cantamos, e então, Senhor, sou todo teu, e quero fazer ver que a força para te obedecer não vem do meu poder. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Há várias implicações e aplicações aqui. Eis algumas delas. Primeiro, você não deve trocar a fonte do seu serviço. O serviço que você presta aos irmãos. Você não deve trocar a fonte desse serviço. Não troque o manancial de águas vivas pela cisterna rota de sua experiência, de sua intuição ou da sua sabedoria individual. Você tem uma fonte muito boa, você tem um manancial de águas vivas. Não troque a fonte do serviço que você presta aos irmãos. A fonte da sabedoria, a fonte do poder. Segundo, você tem na igreja tudo o que você precisa para receber a ajuda necessária. Não há necessidade de você buscar em outro lugar. Não há. Para a sua jornada como crente, para tomar decisões como crente, para viver como crente, para fazer o que Cristo quer, para ser um discípulo fiel que glorifica ao Senhor, você tem tudo na igreja. Eu acho que eu não preciso ficar falando aqui, irmãos. Os irmãos pelo menos estão nessa igreja já há algum tempo, talvez 2 domingos, já é suficiente para você saber que existem igrejas e igrejas. E se uma igreja prega mentira, você não precisa ficar aí ocupando a sua mente agora quando eu estou falando isso. Mas pastor, e se ele estiver numa igreja, eu espero honestamente mais dos irmãos a essa altura. Nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando de cubículo aonde se enfia um monte de gente para gritar um monte de tolices e um tolo falar na frente aquilo que não é a palavra de Deus. Então me acompanhe no raciocínio, sempre assim. Você tem na igreja tudo que você precisa para receber a ajuda necessária. Não há necessidade de buscar em outro lugar. Terceiro, quando você, por preguiça ou desobediência, deixa de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, você coloca a vida de seus irmãos em risco. Vamos lembrar o sentido correto de 1 Coríntios 12, 26? Se um membro sofre, todos sofrem com ele, não é assim? O texto não está falando quando alguém enfrenta uma situação difícil ou uma tragédia e todo mundo sofre e fica triste. Não é isso que está no texto. Evidentemente, quando alguns de nós sofrem qualquer coisa, nós nos entristecemos. Mas não é isso que Paulo está falando naquele contexto do serviço mútuo dentro das capacitações do Espírito ou dos dons espirituais. O que Paulo está dizendo ali é que quando um membro deixa de se apresentar para o serviço, ele faz o corpo todo sofrer. Quando eu me omito por desobediência ou por preguiça, quando eu invento uma desculpa qualquer do tipo, eu sou muito pequeno, eu não sou capaz, eu não tenho tanto conhecimento assim,
Quando você faz qualquer uma dessas coisas, você traz sofrimento, porque o corpo não se desenvolve como deve. Um membro não está atuando como deveria. E como recebeu capacidade de Deus para atuar? Quarta observação, quando você cresce na vida cristã, é o contrário da observação anterior, você fortalece toda a igreja. Vamos lembrar o sentido correto de novo, 1 Coríntios 12, 26, no restante do verso. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. A interpretação tem que ser correspondente à interpretação da parte anterior e ao contexto todo. Nós não estamos falando aqui de quando um irmão completa um curso, um doutorado, uma faculdade, consegue um bom emprego, ou mesmo um casamento, ou uma festa de aniversário, qualquer coisa assim. É claro que quando essas coisas acontecem, o povo de Deus se alegra com aquela pessoa, mas não é isso novamente que Paulo está falando ali. Paulo não está falando de relacionamento desse tipo. Paulo está falando de serviço e de serviço a partir dos dons que o Espírito Santo dá. Quando um membro da igreja cresce na graça e no conhecimento de Cristo, ele fortalece a igreja. Todos se alegram, todos são fortalecidos, todos têm mais direção, todos vão amadurecendo, porque você obedeceu, porque você venceu a preguiça, que é um pecado que nos aterroriza e nos afasta da obediência do Senhor, e você começou a servir aos seus irmãos. É um erro pensar que a ajuda correta virá para quem foi regenerado, virá para quem foi regenerado em Cristo. As soluções do mundo não vão mais funcionar para você. Eu acho que o autor desse texto aqui quis escrever, o Mané que escreveu isso aqui, é que é um erro você pensar que vai vir a ajuda correta de fora da igreja para quem foi regenerado por Cristo. As soluções do mundo não vão mais funcionar para você. E se funcionarem, será somente um arremedo de acerto, de solução, e vai desagradar a Cristo. É outro erro achar que na igreja, só quem passou pelo que você passou é que pode entender e ajudar você. Graças a Deus não é assim. Até porque quem cometeu os mesmos erros, ou pelo menos passou ou passa pela mesma situação, ou situação muito semelhante à que você enfrentou ou está enfrentando, pode não conseguir ver o quadro corretamente. Muitas vezes tem que estar de fora, muitas vezes tem que se afastar um pouco da situação. Além disso, irmãos, quando você diz não, você não passou por isso. Aquela pessoa não teve a mesma história de vida que eu. Você está dizendo o seguinte: Deus falhou, Cristo falhou. A Bíblia diz que ele conquistou homens, elevou esses homens, isso é Efésios 4, tá? Elevou esses homens e os colocou assentados nos lugares celestiais, devolveu esses homens e mulheres à igreja agora capacitados com dons do Espírito, para que a igreja pudesse fazer o trabalho dela, para que a igreja pudesse ser a igreja, para que a igreja pudesse enfrentar a jornada, para que você pudesse tomar cada uma das decisões que você tiver que tomar em qualquer área da vida. Só que não foi suficiente. Eu tenho uma ideia melhor. Não, pastor, mas ninguém aqui enfrentou o que eu enfrentei. Não tem, ninguém pode me ajudar. Eu tenho que buscar lá fora alguém que talvez tenha feito um curso de faculdade. Os irmãos que você me conhece sabem que eu não disfarço do conhecimento humano, absolutamente. Mas é incrível o número de pessoas que confiam mais num psicólogo do que na Escritura. Eu preciso de eu tenho que. Eu já vi crente falando isso. Espera aí, e antes da psicologia existir como tal, o que se fazia? Como é que a igreja sobrevivia? Como é que a igreja enfrentava isso? Aqueles irmãos que vieram antes dessas disciplinas serem criadas e existentes, como que a igreja de Cristo vencia as dificuldades? Eles tinham que tomar decisões como nós temos, eles tinham que casar, eles tinham que criar filhos, eles tinham que ir para esse ou para aquele emprego, eles tinham que fugir daqui para lá ou talvez ficar, eles tinham que enfrentar a morte, eles tinham doenças, eles tinham tudo isso, eles tinham a psique também ali. Mas eles não tinham psicólogo. E onde não tem um, como é que faz? Você percebe a incoerência, a inconsistência do raciocínio? Mas o pior não é isso. O pior é o seguinte: Cristo é insuficiente. A palavra é insuficiente. Cristo não proveu a igreja disso.
Embora o texto esteja dizendo justamente o contrário disso. E nós já vimos isso também, como Pedro reforça isso lá no capítulo 1 da segunda carta. Ele diz assim, nós já lemos esse texto aqui. Pelo poder de Deus, olha só, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções do mundo. Você está achando que quando fala da vida e da piedade, pastor Pedro está se referindo somente aqui dentro do culto, na hora do culto? É só para isso que serve. É só para isso. Na hora de criar filhos, na hora de decidir um casamento, na hora de decidir um relacionamento, na hora de enfrentar uma doença grave, na hora de enfrentar o desemprego, na hora de enfrentar a traição de alguém, não. Aí não serve. Cristo não proveu para a gente isso. Não tem ninguém aqui que passou por isso. Não tem ninguém aqui que experimentou o que eu experimentei. Ninguém sofreu o que eu sofri. Essa é aquela desculpa para... Eu acho que eu estou justificado para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que resolva meu problema. Só que você não tem essa justificação, você não tem essa explicação, porque a Escritura diz que Cristo capacitou a sua igreja de tal forma que, tendo ou não a mesma experiência que você teve, seu irmão, sua irmã, pode ajudar você. Porque não é na força da carne, não é na natureza humana, não é na experiência humana, não é na força do saber humano, mas no poder e na sabedoria do Espírito de Deus. Ou a gente crê em milagre ou a gente não crê, irmão. E se milagre para você é só alguém que é curado de uma doença incurável, é só se um morto ressuscitar, então você está muito pobre na compreensão de milagre. Tem milagre muito maior do que esse. O milagre de servir a um irmão. O milagre de servir a uma irmã que pode não reagir bem à confrontação. O milagre de saber que eu fui capacitado para servir meus irmãos. E o milagre de saber que eu estou no meio de um povo que pode me socorrer. Cristo, através desse povo, me socorre, me ajuda em quaisquer situações que eu estiver. Não, Cristo não deixou seu povo desamparado. Ele é sábio, ele não é tolo. Ele não nos mandou para o meio de lobos como ovelhas. E assim, olha, espero que apareça alguém que ajude vocês em algumas áreas, porque eu não preparei tudo, eu não tive tempo de pensar em tudo. Você crê que é esse o Salvador? Porque quando você não age de acordo com o que o texto ensina aqui, é isso que você está dizendo. Cristo é insuficiente, a palavra é insuficiente, eu preciso da ajuda humana para isso. Você precisa confiar na palavra de Deus. Nós cantamos que confiamos em Deus, mas parece que estamos falando somente de proteção, de sustento, de saúde. E quando envolve outras questões? Confiamos em Deus? Pais crentes temem confiar na palavra de Deus quanto à educação de seus filhos. A Bíblia não serve muito. A Bíblia fala em vara, não é? Aí a gente torce o texto, não tem como fazer isso. Eu falei isso para o pessoal aqui na terça-feira, né? Numa dessas terças, não tem como fazer isso, cara, não tem. Você quer fazer outra coisa e diz assim, eu não creio no que a Bíblia diz. Eu não acho que ela está certa. Eu acho que algum psicólogo doido aí está mais certo que a Bíblia. E o pior é quando a gente fala isso, sabe o que acontece? O pessoal está pensando que a gente está falando, pega seu filho, pega uma clava daquelas de Homem das Cavernas e marreta ele. Não, a pessoa começa a raciocinar que é isso, não. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A vara vai afugentar. Não é vara de conversar, não, irmão. Não é vara de família, não. Não tem como torcer o texto bíblico para outra coisa. Diga, seja honesto, pelo menos. Eu não creio na palavra de Deus. Pelo menos você, entre os muitos pecados que estará cometendo, vai ter uma coisa que você vai estar fazendo que discorre, está sendo honesto. Mas não torça o texto bíblico. Jovens crentes temem confiar na palavra de Deus quando o assunto é casamento, buscando muitas vezes soluções que trarão dor, tristeza mais adiante. Eu tenho permissão da minha filha para falar isso. Ela casou-se com um não crente. Eu tenho um genro não crente. Um ótimo cara. Eu amo aquele homem.
É um homem trabalhador, é um homem sério, é um homem que ama minha filha, é um homem que se dá por ela. É um homem que já brigou por ela. Mas se você perguntar a ela, vá atrás, você vai dizer, não faça isso. Não cometa esse erro. Não traga para a sua vida a tristeza, a dor, que Deus está avisando que você não precisa ter. Deus supre. Confie nele. Homens casados, homens crentes, temem confiar na palavra de Deus quando o assunto é a liderança de suas casas. E eles têm que servir esposa e filhos. Eles continuam na trilha do maior pecado masculino, que é omissão. Não são líderes de sua casa, porque liderar a casa é serviço, é servir. Não é privilégio em termos de posição e domínio, é privilégio em termos de ser um pecador que é capaz de servir a outros pecadores. Mulheres crentes temem confiar na palavra de Deus e deixam de servir seu esposo e filhos, criando ambientes de confusão e desconfiança dentro de casa. Muitas partem para a coisa satânica e pecaminosa que é o feminismo, e há quem fale em feminismo cristão, uma contradição de termos. Membros da igreja local temem confiar na palavra de Deus e se restringem a socorrer e manter comunhão somente com aqueles com quem conseguem desenvolver alguma afinidade. Se outro é um pouquinho difícil, eu não vou lá. Isso tudo revela sabedoria humana, força humana, e não equipa a igreja, não prepara os peregrinos para enfrentar a jornada. Você sabe o que é o pior? O pior é que Deus, em Cristo, já nos deu tudo de que precisamos. Mas nós preferimos a desobediência e acabamos pagando um preço desnecessário da mediocridade na vida cristã. Há uma pregação aqui em 1 Pedro, procure lá no nosso canal, o perigo da mediocridade espiritual. Irmão, entregue-se a Cristo, confie na sua palavra, ofereça-se a Deus como instrumento do poder dele para abençoar seus irmãos. Quando isso acontece, Satanás é envergonhado. Olha só. Aquele irmão, aquele irmão preferiu ficar sozinho, se for isso que Deus quer para ele ou para ela, mas não desonrar Cristo. Aquele irmão, aquela irmã preferiu sofrer a reação não muito boa de alguém que teve que confrontar, mas não desonrou a Cristo. Quando você faz isso, quando você se entrega a Deus, quando você confia na palavra e obedece, Satanás é envergonhado, os perdidos ouvem o Evangelho, a igreja é edificada, e no dizer de Pedro, em todas as coisas, e é assim que ele termina o verso, em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A igreja algumas vezes fala muito na glória de Deus. Aí nós pensamos em hinos e cânticos grandiosos, pensamos em sentimentos intensos de amor, de admiração, talvez durante um momento de oração ou num culto público. Nada disso está errado, não. Mas pode estar terrivelmente simplificado. Como em muitas realidades espirituais, o ato de glorificar a Deus geralmente se mostrará em coisas bem mais simples, menos chamativas. Quando nós servimos uns aos outros, dependendo da sabedoria de Deus e do poder de Deus para fazer esse serviço, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. Sim, nas ações de um amor persistente, que insiste em ver Cristo ser formado no outro, Deus é glorificado. Naquela ação que nos tira do conforto, que nos coloca à disposição dos que não pertencem ao nosso círculo mais íntimo, Deus é glorificado. Na humildade com que nos aproximamos do outro, não confiados em nossa experiência ou na experiência do outro, mas na palavra de Deus, Deus é glorificado. Na confrontação necessária que nos desinstala, mais do que desinstala aqueles a quem nós vamos confrontar, Deus é glorificado. Meus irmãos, a maior parte do caminho para glorificar a Deus passa por lugares que o nosso pecado detesta. Talvez todos os caminhos para glorificar a Deus vai passar por um lugar que o nosso pecado detesta. Deixa eu dizer uma coisa aqui, é muito mais fácil preparar um musical de Natal do que se colocar no meio do caminho de um irmão que está se desviando da palavra.
Eu amo musicais de Natal. Eu ensaiei muitos, eu preparei muitos e fiz várias apresentações ao longo dos anos, regendo um coro e preparando. É muito mais fácil fazer isso do que você se colocar no caminho de um irmão que está indo em direção ao abismo, está se desviando da palavra de Deus. Isso a gente prefere evitar. Horas e horas de ensaio, melhor do que uma única conversa com alguém que está se desviando do caminho. Pedro não podia fechar melhor essa perícope. Perícope é a expressão que a gente usa geralmente em teologia e em outras áreas para fazer referência ao texto que você isola, no caso, os parágrafos de 7 a 11, viu? Não coloque esse nome no seu filho, na sua filha, se você espera algum. Não é? Mas ele não podia fechar melhor esse trecho. Ele fecha com uma doxologia grandiosa, uma expressão ou expressões de louvor. Não é o que você tem aprendido aqui na escola dominical, da eclesiologia a isso aqui. Doxologia, a forma, o modo, a natureza de como a igreja adora a Deus e lhe dá louvor. Olhando para o resumo do ensino contido nos versos de 7 a 11, nós podemos entender por que terminar com essa doxologia faz muito sentido. Veja só o resumo. Os cristãos devem viver dentro da perspectiva de que nós estamos na fase final da história da redenção e dos atos redentivos de Deus. Isso deve nos dar uma mente lúcida e controlada que nos leve à oração incessante pelo reino de Deus. Quando essa mentalidade domina o nosso ser, o amor se torna um amor insistente, perseverante, e que abre lugar de acolhida em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. Nosso serviço se torna recíproco, nós buscamos uns aos outros como instrumentos de Deus, capacitados por Ele e cheio da sua palavra eterna. Esse é o resumo desse parágrafo. A glória e o domínio, para todos sempre, pertencem a Deus em Cristo Jesus. É Deus quem está encerrando o tempo da salvação. E os crentes sabem disso. É Deus quem deu ao seu povo tudo de que eles precisam para enfrentar esse momento. É Deus quem garante que a tarefa será levada a bom termo e ao seu final. A tarefa é inacabada, mas ela vai ser completada. E você vai tomar parte nisso, irmão. Irmãos, em nós não há força e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Deus. Os nossos olhos estão postos em Cristo. Como diz a antiga canção, olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente sem par. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós vamos cantar após o cântico, a transmissão será encerrada e nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo para que nós confessemos que Cristo é totalmente suficiente e Ele nos fez capazes de ajudar uns aos outros e de fazer a tua igreja crescer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.